Alô amigos, meu nome é Jorge César de Assis e hoje nós vamos conversar sobre uma notícia importante, recente, que gerou bastante discussão nos meios acadêmicos e que é a possibilidade de que um advogado em pleno exercício de suas funções, gozando então das prerrogativas que são inerentes à advocacia, seja indiciado como autor de crime militar em tese, inclusive estando esse advogado com procuração nos autos. Ele já estava atuando dentro do inquérito como advogado e resultou indiciado em inquérito policial militar. O que aconteceu exatamente? Isso ocorreu em São Paulo e houve um pedido de habeas corpus da parte da Ordem dos Advogados do Brasil, direcionado ao juízo da primeira auditoria da Justiça Militar Estadual de São Paulo, da qual é titular o doutor Ronaldo Rotti. Esse pedido narrou o que se pedia? O trancamento do IPM, porque esse IPM, da qual inclusive o advogado indiciado tem procuração nos autos para defender seus clientes, ele acabou sendo indiciado pelo fato de que teria, em tese, na condição de advogado de outros policiais militares, procurado testemunhas para que revertessem o seu depoimento. Então, desta forma, a autoridade de policial militar determinou o indiciamento do paciente. Esse paciente, que é advogado, é também oficial da reserva remunerada da Polícia Militar de São Paulo. Ora, no despacho de indiciamento, nós vamos verificar que ele foi indiciado usando-se como enquadramento o inciso 3º da linha do artigo 9º, em sua linha A do Código Penal Militar, que diz o seguinte, que são crimes militares aqueles praticados por militar da reserva, e ele é um militar da reserva, por reformado ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só aqueles previstos no inciso 1º, como também os no inciso 2º, desde que sejam praticados contra o patrimônio da administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Já nesse primeiro momento, já vejo aí uma incongruência, porque o crime de coação, que está previsto no artigo 342 do Código Penal Militar, é crime contra a administração da justiça. Então aí já não teria um enquadramento muito preciso. Mas prossigamos. O doutor Ronaldo Rotti, então, que é o juiz titular da primeira auditoria, ele determinou de imediato a expedição do salvo-conduto para que aquele advogado não fosse obrigado a prestar, a ser indiciado, esclarecer, ser ouvido, ser qualificado, interrogado como indiciado naquele inquérito policial militar, do qual ele, inclusive, tem procuração nos autos, e pediu as informações para que a autoridade policial militar prestasse a fim de que efetivamente ele decida essa questão tão interessante. A decisão do salvo-conduto ela é recente, é do dia 30 de janeiro de 2021. Então aí há 5 dias, 6 dias atrás. Bom, o que nós podemos dizer mais acerca disso? Percebo então que se nós tomarmos por base o Código Penal Militar, nós vamos ver no artigo 9º que consideram-se crimes militares em tempo de paz. O artigo 9º é, inclusive, aquele que serve de norte, de parâmetro para o enquadramento do crime militar. Ele diz que são crimes militares também aqueles que sejam praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares. O indiciado, no caso o paciente, ele é oficial da reserva remunerada, nesse primeiro momento, mas o crime é contra as instituições militares, e nós temos aqui mais um ponto importante a ser considerado, que é o fato de que ele é um advogado. E a Constituição Federal, ela protege, ela considera o advogado como uma função essencial de administração da justiça.
E existe, inclusive, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que garante uma série de prerrogativas. Ou seja, o advogado está no seu mistério profissional, não tem cabimento, assim, à primeira vista. Para mim, vejo muita dificuldade em entender esse indiciamento, que foi, de pronto, interrompido pelo salvo-conduto. Ora, então, pelo artigo 9º, seria possível desde que houvesse um crime contra a ordem administrativa militar. Nós já vimos aí que, em princípio, não, porque o crime é contra a administração da justiça e não da ordem administrativa militar. Da mesma forma, vejo que esse dispositivo do Código Penal Militar, ele está se referindo também aqui em questões de Forças Armadas, né? Então aqui nós, por exemplo, não temos, na Justiça Militar Estadual, nós não vamos ter o civil cometendo crime, porque a Justiça Militar Estadual só processa e julga crime militar praticado por policiais militares ou bombeiros militares. E aqui está, inclusive, uma questão interessante. Quando é que é analisado esse momento para nós sabermos se a pessoa é civil ou, no caso, se ele é militar ou policial militar no cometimento do crime militar? É na data do fato, né? Por ocasião dos fatos pelos quais ele foi indiciado, o paciente ostentava e ostenta ainda a qualidade de advogado devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, salta aos olhos que ele, nessas condições, não se apresentava como um policial militar da reserva remunerada, mas sim como um advogado. E desta forma, jamais ele poderia ter sido indiciado. Ora, nós iremos ver também que esse ato de indiciamento parece, né, encontrar identidade na lei da abuso de autoridade, né? Nós vamos ver, por exemplo, no artigo 27 da lei do abuso de autoridade, a lei 13.869, que requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, e o termo aí alguém abrange, inclusive, qualquer pessoa, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa é crime, que tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Não bastasse isso, na mesma lei, né, o artigo 43 da Lei 13.869, ela é de 2019, ela acresceu um artigo 7º-B ao Estatuto do Advogado e da Advocacia, dizendo o seguinte, que constitui crime o quê? Violar as prerrogativas do advogado. E aqui impondo uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Percebam que nesse caso aqui trata-se inclusive de uma infração de menor potencial ofensivo. Nós temos aqui 2 dispositivos penais, né, que podem, em tese, caracterizar uma atitude reprovável e com áreas de tipicidade penal da conduta de quem determinou e procedeu o indiciamento daquele advogado. Um outro ponto a ser discutido é o seguinte: isso é novidade ou já houve em alguma outra oportunidade esse tipo de comportamento? Eu diria que sim, né? Nós temos aqui no habeas corpus 44085 do STJ, ele tratou de um caso interessante, de um advogado que também era militar da reserva remunerada e que, ao requerer documentos perante a administração militar na condição de advogado e, ao mesmo tempo, não lhe sendo dado consideração, ao interpelar a autoridade militar, né, pela demora, acabou sendo submetido a uma sindicância para verificar efetivamente o aspecto disciplinar, pretendendo aplicar uma punição disciplinar ao advogado. Nesse caso aqui, pasmem que o Tribunal Regional da 2ª Região considerou válido, dizendo que, inclusive, o advogado que fosse militar da reserva, ele não é igual aos outros. Ele tem ainda, inclusive, que se submeter àqueles princípios de disciplina e hierarquia. Mas no STJ, em boa hora, né, e era evidente no relatório
do ministro Nilson Naves, teve a seguinte ementa para determinar o trancamento dessa malfadada sindicância. Militar da reserva, advogado, atividade. Disciplina militar, inviolabilidade, advogado, habeas corpus, cabimento. Os membros das Forças Armadas estão sujeitos, é claro, à hierarquia e à disciplina militares. Todavia, o militar da reserva remunerado no exercício da profissão de advogado há de estar protegido pela inviolabilidade a que se referem os artigos 133 da Constituição e segundo parágrafo 2º e 3º do Estatuto da Advocacia, Lei 8.916 de 94. A imunidade é bem da verdade, não é ampla nem absoluta. Protege isto sim, os razoáveis atos e as razoáveis manifestações no salutar exercício da profissão. A ilegalidade ou abuso de poder, ao se pretender punir administrativamente o militar, que no exercício da profissão de advogado praticou atos e fez manifestações, num e no outro caso, sem excesso de linguagem nas petições por ele assinadas. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da mesma profissão. Habeas corpus deferido a fim de se determinar o trancamento da sindicância. Essa decisão é do dia 18 de outubro de 2005. Então nós vemos aí, 15 anos depois, né, um replay agora em termos de justiça militar estadual, uma decisão da Justiça Militar Estadual que vedou um ato abusivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agradeço a todos e num próximo momento nos encontraremos para discutir assuntos que interessem ao direito militar.